agora nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje fazendo uma recordação, relembrando sobre o conteúdo que nós estávamos estudando em sala de aula, tá? E esse conteúdo nada mais é do que o gênero poema. Lá, quando nós iniciamos a aula, nós começamos com o gênero biografia e depois nós passamos para o gênero poema. Então, agora nós vamos recordar um pouquinho do gênero poema, certo? Depois, nós vamos fazer as atividades que estarão propostas aí no link, no Google Forms. Vocês vão responder essas atividades e em seguida vocês vão realizar uma atividade bem simples no caderno, uma produçãozinha bem rápida, ok? Então vamos lá. Gênero, poema e poesia. Gênero, poema. Presta atenção na leitura do trecho do poema de Cecília Meirelles, a bailarina, que eu vou ler para vocês. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Poema ou poesia? O poema é um texto marcado por recursos sonoros e rítmicos. A poesia, ela está presente no poema. Os poemas podem ser curtos ou longos. Têm ritmos, musicalidades, transmitem sentimentos, ideias e contam uma história. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características do poema. E uma das características do poema são a rima. Pode ou não apresentar as rimas, ouviu? Então, os poemas, eles podem ter, como não precisa ter rimas. As palavras que rimam quando terminam com sons idênticos ou parecidos. Preste atenção no trecho do poema Bailarina que eu vou ler para vocês, uma estrofe. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Olha as palavras, menina, pequenina e bailarina. Tem sons idênticos, não tem? Parecidos. Então, nós temos algumas rimas. Outra característica são os versos. Os versos são as linhas do poema e podem ter extensão variadas. Olha só mais essa estrofe. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem dó nem ré é a primeira linha, mas sabe ficar na ponta do pé é a segunda linha. Alguns versos podem ter uma, podem ter duas, podem ter três, podem ter até 10 linhas. Não deixa de ser um verso, se estiver dentro de um poema ou de uma poesia. Outra característica muito importante são as estrofes. As estrofes são conjuntos de versos separados por um espaço, uma linha em branco, imaginária. Um poema pode ter uma ou mais estrofes. Em cada estrofe, pode ter um número variado de versos. Preste atenção agora. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Primeira estrofe. E olha só, nós temos 3 versos. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Olha aí, segunda estrofe. E nós temos 2 versos. Primeira linha, segunda linha. Não conhece nem mi nem fá, mas se inclina o corpo para cá e para lá. Terceira estrofe também tem 2 linhas. Um poema ou poesia pode falar sobre qualquer assunto, como eu já disse lá em cima. Só estou lembrando vocês aqui novamente. Pode falar sobre pessoas, sobre ideias, sobre a natureza, sobre sentimentos, lugares ou acontecimentos comuns. O mais comum de todos aqui é relação à natureza e sentimentos, tá? Eles também podem ter uma repetição da mesma construção sintática. Ele pode repetir versos o tempo todo. Ou em casos de refrões de música, porque a música nada mais é do que um poema cantado. Tipos de poema, nós vamos lá conhecer algumas estruturas de poemas e poesias. Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aí são os poemas visuais. Os poemas visuais nada mais são do que poemas fora do padrão formal. Ou seja, eles têm rimas
e versos definidos. E predominam efeitos gráficos e sonoros. Eles só não estão estruturados da mesma forma, entre estrofes e versos. Eles estão meio que misturados. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão do sentimento, independente da forma da sua apresentação. Então, olha só que interessante. Os poemas, eles não precisam estar toda vez formalmente apresentados, um verso embaixo do outro. Ele pode ter apresentações diferenciadas. Olha só que interessante. Olha esse coração. E esse caracol? Olha só o poema do Pinguim. Ele está estruturado em uma só estrofe e contém 12 versos. Ele indica aqui o título e o autor. E está estruturado em uma estrofe e contém 12 versos. Já voltando anteriormente, o poema Coração, ele está contendo várias palavras. Ele está expressando sentimento, porém, de uma forma bilateral. Se essa rua fosse minha, é uma cantiga popular, que nada mais é do que um poema cantado. Nessa cantiga popular, se essa rua fosse minha, ela está estruturada em três estrofes, contendo, na primeira estrofe, 9 versos, e cada estrofe com versos diferentes. O poema O Palhaço, ele está estruturado de uma forma diferente, pois mesmo assim, ele contém rimas. Já no poema da Primavera, ela não possui título, porém, ele está bem caracterizado que é um poema, pois nele contém rimas, contém estrofes